Olá, tudo bem? A gente está aqui para gravar mais um vídeo sobre o estudo da Bíblia e hoje nós vamos continuar estudando o livro de Mateus, capítulo 4. É um dos meus capítulos preferidos, tem muita informação interessante e ele vai falar sobre a tentação de Jesus, na verdade, o início do ministério de Jesus. No vídeo anterior a gente comentou sobre Mateus 3, quando Jesus é batizado e sobre a pregação de João Batista. Nesse capítulo ele começa dizendo que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dá a impressão que o Espírito Santo guiou ele para se encontrar com o diabo. Só que não é bem isso. Se você ler os textos de Marcos, de Lucas, você vai montar um quebra-cabeça melhor. Quer dizer que Jesus foi dirigido para o deserto, porque lá ele teria um preparo especial para o início do seu ministério. E lá o diabo foi tentar a ele. Veja, o deserto é um lugar onde não tem muita coisa para você ser tentado. Na verdade, se você quiser um lugar para você não ser tentado, esse lugar seria o deserto. Lá não tem festa, lá não tem mulheres, lá não tem dinheiro, lá não tem status, lá não tem posição. Não tem as coisas normais que uma cidade tem. E foi para lá que Jesus foi, na verdade, para que ele tivesse preparo do seu ministério. E quando ele chegou lá, ele jejuou 40 dias e 40 noites. É muito tempo. Poucos homens da Bíblia conseguiram essa façanha e normalmente dá-se a impressão de algo sobrenatural. Por exemplo, Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Por exemplo, Elias, quando ele foge de Jezabel e vai, o anjo dá um pão para ele especial, que ele come várias vezes, e depois ele vai caminhando até o Sinai também. E aqui, depois desse período de jejum, então o tentador, Satanás, ele se aproxima de Jesus. E ele diz o seguinte: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, segundo vários autores e pela compreensão que a gente tem do Evangelho, Satanás não se apresentou a Cristo como ele é. Ele se apresentou como um anjo de luz. Porque se ele chegasse a Cristo como Satanás, Jesus não iria ter nenhum diálogo com ele. Jesus estava num momento vulnerável, com fome, bastante debilitado, mas preparado espiritualmente. E Satanás se aproxima dele com uma questão. Ele diz: se você é o Filho de Deus. O versículo anterior, do capítulo 3, último versículo, no batismo, Deus havia dito claramente: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, Deus havia afirmado categoricamente: Jesus, você é o Filho de Deus, você é meu filho em quem me comprazo. Jesus já não nasceu sabendo de uma maneira sobrenatural. Ele foi descobrindo que ele era o Messias à medida que ele crescia, ele estudava as profecias e entendia o plano dele e que ele era realmente o Filho de Deus e que ele salvaria o homem, ele seria o Messias, o Salvador prometido. E então, nesse momento, ele estava como um homem ali, enfrentando Satanás. E ele vai vencer Satanás no ponto que Adão e Eva caíram, que foi no apetite. Satanás, ele começa questionando: olha, mas será que você é o Filho de Deus? Então ele contradiz o que Deus diz. Interessante, Deus acabava de dizer alguns momentos antes para ele: você é meu filho. E o diabo fala: você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, então faz um milagre aqui em seu favor. Em outras palavras, você vai ficar dependendo de Deus, esperando. Olha o que está acontecendo com você. Querido, Satanás usa a mesma tentação que nós hoje. No caso de Jesus, ele queria dizer assim: olha, você não precisa confiar em Deus. Se você é mesmo o Filho de Deus, você pega e faz um milagre. Pega essa pedra aí, vira um pãozão e come o pão. Você não precisa depender de Deus. Você pode agir por si mesmo. Você pode fazer, você pode acontecer. Haja, procure o poder que há em você. Já ouviu essa conversinha? Essa conversinha da serpente? Procure, você é capaz de tudo. Você é Deus. Para Jesus isso seria verdade, mas em outras palavras, você pode agir independente de Deus. Você não precisa esperar as providências de Deus para agir. Então pega essas pedras e, se você é mesmo o Filho de Deus, transforma em pães. Uma outra aplicação para nós seria assim: olha, você é o Filho de Deus, olha o que está acontecendo, olha como está a sua vida, olha como está a sua família, olha como está seu emprego, olha como está a sua vida espiritual, olha como está seu casamento. Em outras palavras, Satanás, ele provoca a pessoa. Como se o fato de você ser um filho de Deus, o servo de Deus, não haveria nenhum problema aqui nessa terra. Como Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, você não pode usar o fato de
de passar por aflições para justificar os seus erros. Muitas vezes nós sofremos pela consequência dos nossos próprios erros. Muitas vezes não. É aquilo que é o plano de Deus mesmo, passar por aquele determinado sofrimento ou por aquela aflição, e às vezes nós sofremos até por sermos fiéis a Deus. E Satanás ele chega e questiona, mas você é o Filho de Deus? Olha o que está acontecendo na sua vida. Só que Jesus conhecia a palavra, então ele disse para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele lembra o episódio do Êxodo lá atrás, dizendo assim, olha, Deus pôde cuidar daquele povo que esperava por pão, quando Deus mandou o pão do céu, o maná. Assim, eu não vivo só do pão físico, mas daquilo que vem da boca de Deus. Em outras palavras, eu posso sim depender do meu Pai. Eu não preciso transformar essas pedras em pães. No momento certo, na providência de Deus, virá sobre mim e eu vou receber o alimento físico que eu preciso. Eu não preciso seguir a sua sugestão. Eu não preciso agir independente de Deus. Eu posso sim aguardar e confiar em Deus. Está passando por uma provação, está passando por uma dificuldade? Confie em Deus. Faça a sua parte, mas não caia nas tentações do diabo. Não caia nessa história, mas olha o que está acontecendo na minha vida, só desgraça. Será que Deus está comigo mesmo? Deus está com você, meu irmão. Se você tem fé, se você tem confiado em Deus, tem andado nos caminhos dele, faça a sua parte. Se você está desempregado, entregue seus currículos. Se você está doente, cuide da sua saúde, faça o máximo que está no seu alcance e confie que você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Na sequência, o diabo coloca ele na cidade santa, no pináculo do templo. E alguns teólogos, comentaristas questionam em relação ao que pináculo é esse. Na língua grega que foi escrito esse texto, a asa do templo seria. Se especula que esse seria um dos lados do templo de Jerusalém. Ele tinha uma muralha que dava para um penhasco, e esse penhasco ele tinha um abismo de centenas de metros, era muito alto mesmo. Então se especula que foi ali que o diabo colocou ele, perto daquela muralha ali, talvez deveria ter algum telhado, alguma coisa, do ápice do templo, da asa do templo ali naquela muralha, são centenas de metros abaixo, e Satanás cita a Bíblia, ele diz assim, se você é o Filho de Deus, questionando novamente, atira-te para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, o Salmo 91, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Então ele fala assim, olha, pule daqui, você é o Filho de Deus. Está escrito na palavra que o Messias será guardado e os anjos de Deus vão sustentar ele para que não tropece. E aí Jesus devolve palavra com palavra, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, Satanás tentou Jesus da seguinte maneira, viu? Você está com Deus, Deus é seu Deus mesmo, você é o Filho de Deus, então se coloque numa situação de dificuldade, de propósito, Deus vai livrar você. Ou então, você é o Filho de Deus mesmo? Será que Deus está com você mesmo? Pule aí, quem sabe, vamos ver se Deus está com você mesmo. Em outras palavras, se coloque numa situação de perigo, de propósito, e vamos ver se Deus está realmente com você. Vamos ver então se você é o Filho de Deus mesmo. Talvez, né? Olha, os anjos de Deus vão vir, vão livrar você da queda, e todos vão ver que você é o Messias, que você é o Salvador. Sabe, às vezes ele tenta a gente assim também. Pega aquele carro que você tem e pisa 200 km por hora, vamos ver se você realmente é o Filho de Deus. Gasta todo o seu dinheiro e age de uma maneira irresponsável, vamos ver se Deus vai prover tudo que você precisa. Quando você faz a vontade de Deus e se coloca numa situação de dificuldade, porque você estava fazendo a vontade de Deus, isso é uma situação onde você pode crer que as providências de Deus elas abrirão sobre você e Ele vai cuidar de você. Mas quando você se expõe ao perigo, de propósito, conscientemente, por exemplo, você vai numa festa, numa balada, que você sabe que Deus não está lá, mas você se expõe ao perigo, e só para ver se Deus está com você mesmo, aí dá um tiroteio lá, ou você é tentado com uma bebida, ou uma moça chega, ou um rapaz chega e te faz uma proposta sexual, aí você vai se expor àquela tentação, se expor à tentação de propósito, sem estar sendo dirigido por Deus, é tentar a Deus. Também uma outra forma de tentar a Deus é provocar a Deus. Falar assim, nossa, será que Deus está comigo mesmo? Olha a minha vida, eu acho que eu vou desistir de tudo e vou sair. São pensamentos que Satanás coloca na nossa mente. Você não precisa pensar se eu sou o Filho de Deus. Sim, você é um Filho de Deus. Se você entregou sua vida para Cristo, confia nele, você é. E você pode confiar nele.
Uma outra coisa interessante, a próxima tentação, o diabo leva ele a um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e a glória de Deus. E diz, tudo isso eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar. E aí, nesse momento, Satanás ele se revela. Quando entra na questão de adoração, então você sabe se é Deus ou se é Satanás. Então, Jesus chama ele de Satanás diretamente. Reconhece que não era um anjo de Deus, mas era Satanás. Olha, sai daqui, porque só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. E com isso o diabo deixa Jesus e os anjos de Deus o serviam. Satanás propôs a Jesus, você quer o reino desse mundo? Você não veio salvar esse mundo? Eu dou o mundo para você, só que você se ajoelhe e me adore. A mesma proposta ele faz hoje, quando ele propõe às pessoas, olha, adore a riqueza, eu dou o mundo para você. Adore a fama, adore a sabedoria humana, adore o conhecimento, adore a beleza. Qualquer coisa que você adorar no lugar de Deus, saiba que por trás daquilo está Satanás. Não é Deus. E então Jesus afirmou claramente, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em outras palavras, Satanás poderia até fazer dele o Messias, se ajoelhe que eu dou o reino para você, eu dou o reino do mundo, o trono do mundo, mostrando que esse mundo jaz no maligno. Os poderes, o sistema de governo desse mundo, a riqueza, os sistemas, os jogos de interesse estão nas mãos de Satanás. E ele dá para quem adora a ele. Mas Jesus ele não fez isso. E ele disse, eu adoro só ao meu Pai, só a Deus. E nesse momento ele repreendeu a Satanás. E quando Satanás saiu, os anjos de Deus vieram e então serviram a Jesus e deram a ele o pão do céu, como aconteceu lá no Êxodo. Incrível. Então, 3 tentações aí que Satanás tentou Jesus e nos tenta também. As necessidades ou os prazeres, o apetite. Se colocar em situações de dificuldade, de propósito e clamar para que Deus te tire delas. Ou no meio de uma prova questionar se realmente você está sendo abençoado por Deus. E 3, oferecer a riqueza, o poder em troca da sua adoração. Não caia nessa, em nenhuma delas, só adore única e exclusivamente a Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. E então, Jesus sabia que ali os judeus iriam persegui-lo. E ele sai da Judéia e vai para a região da Galiléia, lá onde ele cresceu, em Nazaré. Mas ele deixa a cidade de Nazaré e muda então para a cidade de Cafarnaum. O texto bíblico não explica o porquê, mas ele diz que Mateus coloca para que se cumprisse a palavra, a profecia de Zebulon e Naftali, que eram terra, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Uma profecia do Velho Testamento, né? E então ele diz assim, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E a partir desse momento, Jesus começa ali a pregar que o reino de Deus estava próximo. Eu vou consultar aqui na minha cola, não é pecado consultar na cola, né? Da onde que estava essa profecia, né? Então a gente vê aqui essa profecia, ela estava lá, uma parte dela em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Então lá em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, você lê assim, mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envelheceu a terra de Zebulon, quer dizer, uma terra vil, uma terra escura, e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Então essa profecia está em Isaías capítulo 1 e 2, e aqui Mateus registrando que Jesus foi para Cafarnaum. Cafarnaum era na região lá de Zebulon e Naftali. Ele diz, a profecia do Velho Testamento, de Isaías 9:1, se cumpre quando Jesus vai para morar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade grande, uma cidade portuária na beira do Mar da Galileia, então havia comércio, havia trânsito, era uma cidade onde havia dava acesso ao Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, a várias cidades, a região de Decápolis, a Betsaida, a própria Cafarnaum, e todas essas cidades ali poderiam então ser evangelizadas e Jesus poderia utilizar o Mar da Galileia, o grande lago, como um meio de transporte para ele poder acessar as diferentes cidades, e ali ele escolhe para iniciar o seu ministério. A partir desse momento ele começa a pregar, arrependam-se porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, prenunciando que
algo grande estava acontecendo. Na verdade, o reino de Deus ele seria inaugurado no coração dos homens, para que eles se arrependessem dos seus pecados. Não um reino físico, onde sentaria um rei com poder, como os judeus esperavam. Foi esse reino que Satanás ofereceu para ele na tentação. Se ajoelhe e me adore, que eu faço de você o rei de Israel, até o rei do mundo. O Messias que eles querem, eu te faço. Mas Jesus sabia que o verdadeiro trono que ele se sentaria, o trono de Deus, seria conquistado na base do sofrimento, na luta e na cruz. Ele teria que passar pela cruz. Satanás ofereceu para Jesus um reino sem cruz. E Jesus entendeu rapidinho a mensagem e ele rejeitou Satanás, colocou Satanás para correr. E ele vai então agora para Cafarnaum, para a região da Galileia, porque ali ele seria aceito. Na Judéia, os líderes religiosos não aceitariam o ministério dele, como ele seria sempre perseguido por eles, com raras exceções. Então Jesus vai para a região ali de Cafarnaum e ali ele dá início ao seu ministério, dizendo: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Para aquela geração, para aquela a região que era povoado pelos gentios, que interessante, os gentios que moravam ali, que teriam vindo de outros países, receberiam a mensagem, e muitos filhos de Abraão rejeitariam a mensagem. Então Jesus foi no lugar que precisava mais. Era um lugar escuro, era um lugar pobre, era um lugar ignorante, era um lugar cheio de paganismo, de ateísmo, cheio de idolatria. Mas lá onde Jesus foi, e lá ele inicia o seu ministério, lá Deus abençoa, e lá o poder de Deus é manifestado. E na sequência Jesus vai caminhando pelo mar da Galileia e ele faz o chamado dos primeiros discípulos. Ele chama Simão Pedro e André. Né? André, ele chama André, ele vai e chama outro. Né? Na verdade, eu penso que pelos outros evangelhos, se eu não me engano, é André que é chamado primeiro. E depois André vai e chama Pedro. E eles eram pescadores. E Jesus chama os dois e fala: venham a mim, me sigam agora, sejam meus discípulos, e eu farei de vocês pescadores de homens. E provavelmente eles já tinham visto Jesus fazendo os milagres, fazendo algumas coisas, ouvido a pregação de Jesus, e o Espírito Santo toca na vida deles, e eles se levantam e seguem. Eles deixam as redes e seguem a Cristo. Na sequência, ele passa e vê Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, e dá a entender que André e Simão e Tiago e João eram sócios ali. Nos outros evangelhos dá para entender, porque eram pescadores também. Zebedeu era um homem próspero, tinha um negócio de pesca ali no mar da Galileia, dá a entender que ele tinha vários barcos, e seus filhos, Tiago e João, seriam seus sucessores. Mas quando eles veem Jesus passando e convida, no mesmo instante, deixando o barco e deixando seu pai, eles o seguem. Eles entendem que tinha algo maior para eles fazerem na vida do que simplesmente pescar peixe. Jesus fez o maior convite feito ao mortal, ser o seguidor dele, andar com ele. E eles entenderam isso, eles entenderam a pregação de Jesus, as curas, e falaram: uau, é a nossa chance, e foram. E na sequência, diz aqui, termina o capítulo 4, dizendo que Jesus percorria toda a Galileia, a região toda, e ele fazia 3 coisas. Ele ensinava nas sinagogas ou nas igrejas, ensinava a palavra de Deus, ensinava sobre o reino de Deus que estava sendo inaugurado naquele momento, pregava o evangelho do reino, pregava para que as pessoas se arrependessem de seus pecados, e curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O ministério de Jesus era tríplice: ele atingia o corpo das pessoas porque ele curava, atingia a mente das pessoas porque ele ensinava os princípios do reino de Deus e da palavra de Deus intelectualmente, e ele também curava o espírito, pregando para que as pessoas se arrependessem e entrassem no reino. E então a fama dele percorre a toda a Síria, toda aquela região ali ao norte da Galileia, e trouxeram então os doentes, os lunáticos, os enfermos, endemoniados, e ele curava todos. Né? Ele curava todos. Imagina essa cena, né? As multidões. E aqui diz que essas multidões vinham da região da Galileia, onde ele estava, de Decápolis, mas ali à direita da região que eles estavam, Decápolis, quer dizer 10 cidades, uma região pagã, cheia de endemoniados, doentes, leprosos. Da região de Jerusalém, as pessoas subiam para lá também, da Judéia e de além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então o poder do Espírito Santo veio sobre ele de uma maneira forte, profunda, e todas essas multidões, elas seguiam a Cristo, entendendo que o reino de Deus tinha sido inaugurado aqui na terra.
E ele começava no coração dos homens, libertando os homens do poder das trevas, levando os homens ao arrependimento, libertando os homens dos demônios, libertando os homens das doenças. E assim Jesus inicia seu ministério. Que capítulo, né? Jesus começa vencendo Satanás por onde Adão e Eva pecaram, pelo apetite, derrota Satanás através da palavra de Deus, do jejum, da oração, vai para Galiléia, inicia seu ministério ali na terra dos gentios, no meio da terra de Zebulon e Naftali, e chama seus discípulos para dar início aos 3 anos e meio mais incríveis que esse mundo já viu. Aonde Jesus estava, era como se um pedaço do céu tivesse sido recortado e descido à terra. E ali as pessoas se arrependiam, os leprosos eram purificados, os doentes eram curados, e vinha o arrependimento aos pecadores e as pessoas entravam no reino de Deus. Que esse capítulo possa ter engrandecido você. Lembre-se, Jesus hoje faz um chamado para você e para mim. Venha após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que nós sejamos grandes pescadores de homens do time do Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Tchau, até o próximo capítulo que nós temos. É o capítulo 5 e nós vamos começar ali o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças, que são capítulos incríveis também. Fica aí comigo e curte, compartilhe, que a palavra de Deus possa chegar até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém.